vezes, e quando eu não consigo vir, eu ouço todas as palestras no dia seguinte no YouTube. Então, quem nunca ouviu, eu convido a ouvir a palestra, porque é muito importante, é muito legal, o áudio fica ótimo e a gente consegue, isso mesmo que foi dito, a gente consegue ter uma outra visão acerca de um tema que a gente mesmo já viu. Então, tem muitos temas que a gente já leu, já viu, já releu, já assistiu no YouTube, mas uma outra pessoa falando, a gente fala, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Eu vou pôr só um pouquinho para cá. Pessoal, eu nunca tinha visto desse jeito esse tema. Então, aí quando eu estava pensando, que tema que eu vou falar aqui, né? Porque lá na nossa casa eu também não falo muito, não. A gente tem bastante palestrante, inclusive vocês que estão aqui vão lá, eu falo bem pouco lá, inclusive. E aí eu pensei, por que não falar de fraternidade? Lá a casa que a gente também frequenta, a gente colocou o nome de fraternidade. E eu fiquei pensando no nome, por que não falar de fraternidade? Que eu acho que combina muito com essa casa, com outra casa que a gente frequenta, justamente por conta dessa fraternidade que existe entre elas, né? E que é uma coisa importante que tem que existir mesmo entre todas as casas espíritas ou de outras denominações, e que eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. E eu fiquei pensando, o que eu vou falar de fraternidade? Aonde eu vou achar sobre a fraternidade? Em que livro espírita? Todos os livros espíritas falam sobre a fraternidade, né? Jesus é a prova da fraternidade. Que Jesus sempre disse que todos nós somos irmãos e colocou a gente como irmão dele também. A gente tão imperfeito que é. Aí eu fui buscar no livro Fonte Viva, o capítulo 15, fala sobre fraternidade. Uma visão, a palavra de Emmanuel, sobre o que é a fraternidade. Então, eu vou falar para vocês sobre a visão que eu tive desse texto. Vou ler um pedacinho do texto e a gente vai falando. Aí Emmanuel começou falando assim, ele tirou uma frase de Jesus que fica em João. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. E o que é a gente ser fraterno com o outro? É a gente amar uns aos outros. Eu consigo ser fraterno com alguém quando eu amo essa pessoa. E aí, se a gente for buscar o significado da palavra fraternidade, frater significa irmão. Só que antigamente a gente falava fraternidade, irmãos do mesmo pai, de uma mesma família, do mesmo pai, da mesma mãe. E aí depois Jesus veio nos mostrar que, na verdade, nós somos irmãos de um único pai. Né? Não é o meu pai, é o pai nosso. Então, todos nós somos irmãos. Então, essa fraternidade, essa irmandade que tem que existir aqui entre todos nós que estamos habitando o mesmo planeta. Essa é a verdadeira fraternidade. E aí, no dicionário, fraternidade diz que é a harmonia e a união entre irmãos que vivem em proximidade ou que lutam por uma mesma causa. E é exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que viver em proximidade e lutar por uma mesma causa, que sempre tem que ser a causa do amor. Tem que ser, mas não que a gente faça isso, né? Aí Emmanuel separa em duas partes esse texto dele de fraternidade. Primeiro, ele fala de antigamente, da época um pouco depois de Cristo. E ele começa dizendo assim: desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulo de Jesus. Então, só para a gente contextualizar, Constantino, ele foi um imperador romano, ele é tido como imperador romano que libertou as pessoas para que elas pudessem dizer que elas eram cristãs, né? Era uma época em que o Império Romano ainda pegava as pessoas que se diziam cristãs, que acreditavam em Jesus Cristo, e elas ainda eram vítimas de deboche, de chacotas, elas eram mortas, eram torturadas, eram colocadas para diversão, os leões comendo, ou seja, era uma época que o Império Romano não acreditava ainda, mesmo depois de ter passado Cristo. Pelo que eu acho que é mais ou menos 313, 314 depois de Cristo. E aí o Constantino, que não era cristão, um dia ele estava indo para uma batalha e ele teve uma visão de uma cruz iluminada. E aí nessa cruz estava escrito, peraí que eu anotei aqui para não esquecer. Estava escrito: sob este sinal você vencerá. E ele viu aquilo, ele não era cristão, apesar da mãe dele ser cristã, ele não acreditava, mas ele viu aquilo e aquilo tocou. E ele foi para a batalha e venceu essa batalha. E ele falou: é isso então.
Então, Cristo realmente existe. E aí, a partir desse momento, houve uma mudança na política do Império Romano, e aí acabou a perseguição. Acabou não, mas diminuiu a perseguição àqueles que diziam que acreditavam em Cristo. E aí dizem até que Constantino virou cristão. Isso daí já não sei se ele virou, ou se foi uma coisa mais política, ou que ele realmente se tocou por essa visão que ele teve. Então, aí voltando aqui ao texto de Emmanuel, ele diz que então nós organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Nós disputamos o sepulcro divino mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador, nós criamos comendas, cargos religiosos, distribuindo veneno e manejando o punhal. Nós acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Tudo isso a gente fez antigamente e faz de outra maneira hoje em dia, tudo em nome de Cristo. Às vezes a gente cria guerra, a gente ergue castelos, tudo em nome de Cristo. A gente se coloca acima das pessoas, acima até do próprio Cristo, às vezes. Tudo sempre em nome de Deus. Nós acendemos fogueiras e erigimos então cadafalsos. Nós estimulamos insurreições que operaram embates de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar a memória esquecido de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça. Ou seja, mesmo depois de Cristo que veio e mostrou toda a simplicidade dele, a humildade, e mostrou que a gente não precisava de nada além de segui-lo e amar uns aos outros, a gente deturpou muitas vezes toda a história do Cristo, e aí criamos várias coisas que a gente não poderia ter feito da maneira que fez. Primeiro, a gente deturpou muita história de Cristo e criamos muitas religiões, muita suntuosidade, como se Cristo pedisse para a gente erguer um castelo, Cristo pedisse para a gente se vestir de ouro, se embelezar, como se ele pedisse para a gente achar que sabe mais que o outro, julgar mais o outro. Quantas vezes os líderes religiosos, não estou falando de nenhuma religião, né, mas as pessoas que se colocam como à frente de alguma religião se colocam no lugar de Cristo e de Deus. A gente muitas vezes até julga, você vai para o céu, você não vai. Você vai isso e você não vai. Como se Cristo tivesse feito isso. E ele nunca fez. Ele disse que a gente tinha que aceitar o outro e amar. Mas mesmo a gente sabendo disso, e a gente pode falar todos os dias quando acordar essa frase, a gente vai esquecer. E no dia seguinte a gente vai estar fazendo errado de novo e colocando no lugar de Cristo, de Deus, e fazendo esse julgamento. Então, depois de Cristo, que foi uma época muito difícil, onde a gente era ainda muito primitivo, muitas coisas melhoraram. Mas a gente ainda não consegue fazer a verdadeira fraternidade que Cristo ensinou. Então, a fraternidade que Cristo ensinou, ela é a mais simples possível. Mas a gente acha que para fazer uma fraternidade, a gente tem que fazer uma coisa imensa, maravilhosa, enorme. Na verdade, uma coisa tão pequena que às vezes é uma atenção que a gente dá para alguém na rua, né? É uma palavra que a gente deu para alguém que já é uma super atividade de fraternidade que Cristo nos pediu. E aí falando sobre ainda hoje, aí depois que Emmanuel fala toda essa parte histórica, né? Que ele lembra desde a época lá de Cristo, e depois o que aconteceu, a perseguição, as pessoas que acreditavam em Cristo, ele fala de ainda hoje. E ainda hoje, nós alimentamos sim a separação e alimentamos a discórdia. Erguemos trincheiras de incompreensão e animosidade uns contra os outros nos variados setores da interpretação. Cristo, a palavra dele não muda, é clara, sempre é a mesma palavra, só que a gente interpreta às vezes Cristo de acordo com aquilo que é melhor para a gente. Então, se para mim é melhor eu falar que você é um pecador porque você fez isso, mas eu não faço, então eu vou falar. Se para mim é melhor falar que Cristo não aceitava os homossexuais, que eu não aceito,
Cristo disse que não aceita, você não vai receber o reino do céu, eu vou falar. Então, as palavras de Cristo, até hoje, a gente fala de uma maneira diferente. E a gente, o pior, a gente faz a guerra com a palavra de Cristo, quando a palavra do outro é diferente do que eu acho. Então, se eu acredito no Espiritismo, eu não aceito que o outro acredite em outra coisa. Então, se eu acredito em reencarnação, se o outro vem falar comigo sobre que não acredita, que não existe reencarnação, eu vou discutir com ele. Eu posso apenas aceitar a opinião dele, não é? Mas eu vou discutir com ele. Aí eu estava lembrando agora, fazendo parênteses com meu marido, e aí eu lembrei uma outra história com o Davi também. Só para contextualizar, que a gente faz isso, mesmo eu falando isso, eu faço também muitas vezes errado. Uma vez a gente foi eu estava com o Davi, a gente parou no posto de gasolina, a gente estava viajando, fui abastecer o carro, estava abastecendo o carro, chegou um senhor assim na janela do Davi e falou para mim assim: "Você já foi batizada?" Eu falei: já fui. "Mas você foi batizada na igreja evangélica?" Eu falei: "Não, fui na igreja católica." "Ah, então você é pecadora." Eu não podia só ter ficado quieta. Eu falei: "Quem disse?" E quem disse para ele? E aí ele já ficou sem saber o que falar. "Ah, meu pastor disse." "Mas quem disse?" Eu não precisava ter falado isso. Eu poderia ter falado: "Ah, não, tá tudo bem, certo." Aí, mas eu saí de lá me achando a dona da razão, porque ele ficou sem palavras e eu dei a última palavra, entendeu? Fui embora, mas o caminho inteiro eu fui pensando naquilo. Puxa, ele era uma pessoa humilde. Às vezes ele foi lá porque ele queria me falar alguma palavra, mas ele já veio falando de uma coisa que eu não acreditava, eu já respondi ele. Mas eu vim o caminho inteiro até Bragança pensando naquilo. Falei: puxa, eu não preciso. Podia ter respondido ele, né? Eu vi que ele não tinha o conhecimento. O conhecimento dele era diferente, não é que ele não tinha, era diferente do meu. Passou um tempo, fui numa loja, estava com o meu marido numa loja lá em Atibaia, de piscina. A gente está sentado na mesa, tem o vendedor da mesa. Não, primeiro o vendedor sai da mesa, senta o proprietário. O que ele pergunta para mim, gente? "Você já foi batizada?" Juro por Deus. Eu falei: "Meu Deus, estão me provando mesmo." Estão me provando. Só que esse ele era muito fervoroso, muito. Gente, eu coloquei um copo de água imaginária na minha boca e fiquei com aquilo lá, mas eu não respondi. Ele falou. Falou: "Não, dessa vez eu não vou falar nada." Porque é o que ele acredita. O que ele acredita, né? Ele queria transformar todo mundo em evangélico numa venda. Mas é o que ele acredita e tá tudo certo, né? Se ele fizer tudo certo, tá tudo certo. Então, às vezes a gente faz essas guerras, esses embates desnecessários, né? Que são desnecessários. Ele não vai mudar a opinião dele e eu vou continuar com a minha opinião. Às vezes a pessoa vem falar com a gente porque ela tem uma cabeça mais aberta, ela quer iniciar uma discussão mesmo para a gente pensar, né? Porque a gente tem que ser uma fé raciocinada. A gente tem que pensar. Só que tem gente que vem mesmo para nos provar, né? Para nos provocar, para nos provar. Então, a mesma pergunta, as duas pessoas diferentes fizeram. Eu falei: gente, isso daí é para eu pensar mesmo nesses embates que são desnecessários. Então, voltando ao texto de Emmanuel, ele diz então que a palavra de Cristo, ela é clara, ela não muda, ela é isso, ponto. Quem muda as palavras de Cristo somos nós. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Nós precisamos sim da cultura que aprimora a nossa inteligência, ou seja, a gente precisa de conhecimento, certo? Todos nós precisamos de conhecimento. A gente precisa sim da justiça que sustenta a ordem do nosso planeta, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo, que é o que promove essa casa, os estudos, as discussões, as lições das obras, tudo isso a gente precisa. No entanto, toda uma movimentação humana, sem a luz do amor, pode se perder na sombra. Então não adianta eu estudar, eu fazer as coisas de acordo com o que diz a justiça, eu trabalhar honestamente, eu ter o meu próprio dinheiro, eu dividir com os outros, se eu não tenho o amor pelo próximo, se eu não aceito a opinião do próximo, se eu não ajudo o próximo de acordo com as minhas possibilidades, se eu não tolero o próximo, principalmente com os defeitos dele, porque a gente tolerar as pessoas que a gente gosta, que são parecidas com a gente, é muito fácil e é muito gostoso. Mas e aqueles que são diferentes? Então não adianta ter tudo isso se eu não tiver o verdadeiro amor pelo próximo, que é a verdadeira fraternidade. Nós seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa
na vida íntima. Vocês já devem ter falado ou ouvir alguém falando quando a gente vai falar alguma qualidade, por exemplo, fraternidade. Ou a gente fala, você tem que ter mais amor em ajudar o próximo. Você fala, mas eu não nasci com isso, eu não tenho isso. Você tem que ter paciência. Mas eu não tenho paciência, eu não nasci com a paciência. Você tem que ter mais humildade. Eu não tenho humildade. É tudo mentira, porque tudo isso a gente tem dentro da gente. O evangelho nasceu junto com a gente. Só que a gente não deixa ele vir para fora. Sabe quando as pessoas que não têm a prática, ou a gente mesmo, não tem a prática de ajudar alguém na rua, ou de fazer uma caridade, quando a gente vai fazer caridade, não dá aquela sensação maravilhosa que você volta até empolgado, não dá uma energia diferente que a gente fala, nossa, que delícia, eu vou mais vezes. Eu vou fazer isso mais vezes. Sabe o que é isso? É o despertar daquilo que a gente já tem dentro da gente. Não foi uma coisa divina que veio e soprou na gente, é o despertar daquilo que a gente já tem e que a gente já veio fazer. Então a gente veio para ser fraterno. E quando a gente consegue ser fraterno com o próximo, desperta isso em nós. Quando a gente consegue ser paciente com alguém, que a gente fala, eu consegui pôr o copo de água, eu não respondi. Acho que Deus me deu uma luz. Ele não é que ele deu uma luz. Eu despertei a luz que eu já tinha dentro de mim já, da tolerância. Quando eu consigo ser humilde com alguém, e também você fala, nossa, eu consegui finalmente ser humilde, quando a gente não é muito, e tem aquela sensação de amor, é porque a humildade está dentro de mim, quando eu consigo amar o outro, mesmo que o outro me magoe e me machuque, é porque eu tenho isso já dentro de mim. Então, todo o evangelho de Cristo que a gente lê, relê, estuda, está dentro de nós. Só que a gente ainda tem uma dificuldade em despertar esses ensinamentos de Cristo. A gente não foi criado em semelhança a Ele, então a gente tem tudo isso dentro de nós. Então, a fraternidade mora dentro do nosso coração. Ela mora, a gente é fraterno, tem que ser fraterno com o outro. Só que é muito difícil, porque a gente ainda tem a intolerância com os defeitos do outro. A gente ainda tem essa intolerância, né? Então, seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus que começa na vida íntima. Estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-os mutualmente. O que é amparando mutualmente? Ajudando uns aos outros. E quando a gente fala de ajuda, a primeira coisa que muita gente pensa é ajuda material, de dinheiro. E essa não é a ajuda que a maioria das pessoas precisa. Na verdade, não é a primeira ajuda, mesmo que a pessoa esteja passando fome ali na rua, essa não é a primeira ajuda que ela precisa. A primeira, ela precisa de amor. Não adianta você levar um prato de comida delicioso para a pessoa que está passando fome e você jogar assim para ela. Né? Se você levar um pãozinho, mas antes de entregar esse pãozinho, você falar uma palavra, der um beijo, der um abraço, essas pessoas nem são tocadas, né? Se você tocar uma pessoa dessa, nossa, isso já desperta nela um sentimento de que ela está viva até, né? E aquele sentimento que a gente sente, poxa, eu estou viva, eu tenho isso dentro de mim. Se despertou em você e despertou no próximo. Então, nem sempre é material. Na verdade, quase nunca é a fraternidade material que as pessoas precisam. Então, uma fraternidade que trabalha e ajuda, que compreende e que perdoa, entre a humildade e o serviço, que asseguram, então, a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e muita segurança. Cristo disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Então Jesus dizia para os discípulos, mestre, como que vão reconhecer que nós somos seus discípulos? Quando vocês amarem uns aos outros, vocês serão reconhecidos. Porque é nessa maneira que a gente se torna mesmo um verdadeiro cristão. Quando a gente consegue ultrapassar todas as barreiras que a gente tem. Do preconceito, principalmente, do medo, do ser o dono da verdade, da ignorância, da falta de humildade, tudo isso a gente se torna mesmo um discípulo de Cristo. Que é isso que ele quer, né? E hoje em dia, ainda, se naquela época de Cristo era muita coisa bárbara que acontecia, hoje é muito diferente. Não é. Quantas guerras estão acontecendo? Muitas. E não são só as guerras que a gente assiste na televisão. Quantas guerras estão acontecendo em países muito longe da gente, que a gente nem sabe o que está acontecendo. Quantas guerras, mas a guerra principal, mais difícil, é que acontece dentro da gente. A guerra que a gente tem internamente dentro de nós. Então, como que eu vou amar o próximo se eu não me amo primeiro? As pessoas que dizem isso, eu não consigo fazer caridade, não consigo ser fraterno, não consigo abraçar, não consigo beijar, é porque você não está conseguindo fazer isso com você mesmo. No momento que você consegue
se amar, se aceitar, eu sou assim, eu acredito nisso, eu tenho esse defeito, eu tenho essa qualidade, você consegue ultrapassar essa barreira e fazer isso com o próximo também, sem julgamento, porque a gente se julga demais. A gente julga os outros, mas a gente se julga demais. Quando a gente vê a gente mais leveza, entende que nós somos espíritos imperfeitos, mas que estamos no progresso, que a gente tem que seguir o progresso, né? A evolução. Quando a gente entende que a gente está seguindo a evolução e está perseguindo ela, a gente consegue entender nossos defeitos. E assim a gente consegue amar o outro, porque a gente enxerga que o outro também está ainda no seu progresso, na sua evolução. Ele ainda está conseguindo chegar lá. E esse é o momento fraterno que a gente tem que ter, né? Fraternidade entre todos. E aí, quando eu falei da fraternidade, aí eu pensei, puxa, fraternidade universal. Mas o que é fraternidade universal? Existem muitas moradas na casa de meu pai, né? Então, se a gente aqui tem que ter fraternidade, tem que ser fraterno, irmãos, e eu acredito muito que nos outros planetas também tem que ser desse jeito. E que, inclusive, muitos irmãos de outras dimensões que nos visitam estão sendo muito fraternos com nós. Porque às vezes eles não precisavam estar aqui, mas eles estão vindo para nos ajudar a melhorar o planeta, né, para um planeta de regeneração. Então é essa fraternidade que a gente tem que ter. Não a fraternidade aqui no centro espírita que a gente se conhece, e aí a gente se ajuda, está precisando de alguma coisa, eu faço isso por você, a gente toma um cafezinho lá, depois conversa. Essa união que existe aqui nessa casa, muito bonita. Mas a fraternidade que vai valer mesmo é aquela que a gente vai fazer lá fora, com as pessoas que a gente não conhece e com as pessoas que a gente não tolera. Se a gente não tolera, porque a gente tem que resolver alguma coisa ainda aqui, né? Não vamos deixar para depois, a gente tem que resolver agora. Então vamos ser fraternos uns com os outros, mas principalmente com as pessoas que a gente não consegue. É ali que a gente tem que insistir mesmo. Não estou conseguindo ser que outra pessoa, não, vou insistir, porque é ali que a gente tem que ser. Então a fraternidade é a irmandade que nós somos. É difícil às vezes entender essa irmandade de fato, como irmãos de um mesmo pai. É difícil, porque isso fica uma coisa mais, ai que utopia, nós somos todos irmãos de um mesmo pai, mas não é, a gente é mesmo, é mesmo. E nós não somos melhores que ninguém, nós também estamos em evolução, até aquele que a gente julga que é maravilhoso, que a gente gosta de assistir, de ouvir, de ver, ele tem as guerras dele também, às vezes guerras mais difíceis que a nossa, mas ele também está lutando assim como a gente. Então, se a gente tem um pouquinho melhor de alguma coisa, se eu tenho um pouquinho melhor de humildade, compaixão, vou auxiliar aquele outro a também ter isso. E ele vai me auxiliar naquele ponto que ele tem mais do que eu tenho menos. Então, gente, já deu o meu horário, é isso. Eu escrevi várias coisas aqui, igual eu falei para a Rosana, eu escrevo e não falo, mas a gente é assim mesmo, né? E eu agradeço demais aqui ter vindo nessa casa hoje. Vocês são todos muito bem-vindos na outra casa que a gente também frequenta, para fazer palestra, para a gente conversar. E essa fraternidade que existe mesmo, dos alimentos que vocês fazem, dos alimentos que outra casa também está fazendo, é isso que a gente precisa, né? A gente precisa se unir mesmo, não importa. E parar de levantar bandeira, que às vezes a gente levanta tanta bandeira religiosa, e não é isso, Cristo não pregou nada de religião. Ele não disse nada, vocês têm que ser católicos, têm que ser espíritos, ele não disse nada. Ele disse, vocês têm que me seguir e a gente segue de acordo com aquilo que a gente se encaixa mais, né? Quem se encaixa mais no espiritismo, que para nós é o que melhor responde às nossas perguntas, a gente segue aqui. Quem acha que é o catolicismo, segue lá. Quem acha que é outra, segue lá. O importante é que a gente siga em frente mesmo. E ajudando uns aos outros, do jeito que a gente pode, com aquilo que a gente tem. Mas sempre lembrando que nós somos todos iguais. Nenhum melhor do que ninguém. É isso, gente. Faço a prece? Ah, no final? Ah, então tá bom. Obrigada, viu? Obrigada pela oportunidade.